Irmãos, é a eterna e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória daquele que vive para sempre. Dia 29 de novembro de 2025. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava no trabalho, estava pensando e me veio o coração, eu estava pensando sobre a volta do Senhor Jesus, né, que é a esperança do povo de Deus. É a esperança principal do povo de Deus. E me veio o coração na leitura, estava lendo ali as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e pensando nesse assunto. A volta de Jesus. A volta de Jesus. E aí me veio o coração fazer uma junção, porque as cartas do Novo Testamento, elas têm vários assuntos dentro delas, né? Elas vão alternando os assuntos. E às vezes o escritor ele volta no primeiro assunto que ele começou a carta, ele volta, retorna e dá mais uma pincelada sobre aquilo. Enfim, né? Não, as cartas não são um assunto só específico, né? Mas vários. Então, me veio ao coração fazer essa junção específica sobre a volta de Jesus nessas cartas, tanto a primeira aos Tessalonicenses quanto a segunda. E aí, todo o assunto referente a esse evento, eu fiz a junção. Então, por exemplo, fiz uma carta só, né? Primeiro aos Tessalonicenses 4, 13 ao 18 e primeiro aos Tessalonicenses 5, do 1 a 11, ele fala desse assunto, correto? E segundo aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, ele volta nesse assunto, tendo em vista que a segunda aos Tessalonicenses ele escreveu mais ou menos 2 anos depois da primeira aos Tessalonicenses, né? Então, essas duas cartas têm vários assuntos, mas a volta de Jesus está na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18, onde ele fala da volta de Jesus, né? Explica. E no capítulo 5, do 1 ao 11. Esse é o trecho que ele escolheu para falar sobre esse assunto. E na segunda carta, 2 anos após escrever essa primeira, no capítulo 2, do 1 ao 11, ele separou para falar também sobre esse assunto, reforçando algumas coisas que ele já tinha dito na primeira, né? E esclarecendo um pouco mais. E aí me veio ao coração fazer uma carta só, escrever uma carta só, né? Então deu uma folha, 2 folhas, 3 folhas. Então nós vamos ler. Qual é a ideia, irmãos? Vamos ler essas 2 cartas, não as 2 cartas todas, mas o assunto, volta de Jesus, como se fosse uma carta só, dentro da primeira aos Tessalonicenses e dentro da segunda aos Tessalonicenses, para nós tentarmos entender o que o Espírito Santo, por meio do Paulo, queria nos falar, né? Contextualmente, juntando tudo, vamos tentar entender pelo Espírito Santo o que ele queria nos passar, qual a ideia que ele queria passar para o povo dele, o Senhor Jesus queria passar para o povo dele, acerca da volta de Jesus, tá bom? Então, tem alguns dados interessantes que vão ser ditos aqui antes, meus irmãos. Foram 33 versículos. 33 versículos ao todo deu o assunto volta de Jesus da primeira e da segunda aos Tessalonicenses. 33 versículos, tá bom? Outras curiosidades. Falando a palavra volta ou vinda de Jesus dentro desses 33 versículos, foram citadas 4 vezes essas 2 palavras, vinda e volta, 4 vezes. Dia do Senhor, 4 vezes. Mesmo número da expressão volta ou vinda de Jesus. 4 vezes dia do Senhor, 4 vezes volta e vinda de Jesus.
arrebatados uma vez, porém nunca separados da volta ou vinda de Jesus. Não há essa palavra arrebatado, que só foi citada uma vez, ela está vinculada a essa vinda de Jesus ou volta de Jesus ou dia do Senhor, que respectivas às vezes foram 4 vezes citadas. E reunião com ele, ou trazer com ele, 4 vezes também. Tá bom? São curiosidades aí dentro dessa junção, né? Dentro dessa junção desse assunto específico. Tá bom? Vamos lá, para não ficar longo o nosso vídeo, né? Então começa por 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. E começa assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes, sem conhecimento, sobre os que, grifa aí, meu irmão, quem quiser, né? Grifa entre aspas, né? Sobre os que já dormem em Cristo, ou salvos, né? Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes, sem conhecimento, sobre os que já dormem no Senhor. Ou seja, os irmãos salvos, que dormem no Senhor. Para que não se entristeçam como os demais, o mundo, que não tem esperança. Que esperança é essa? Esperança da ressurreição / vida eterna. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, né? Assim também Deus, através / por meio de Jesus, que ressuscitou e está vivo, né? Trará junto dele os que dormem. Esses que dormem que ele acabou de falar acima. Dizemos-vos, e esse dizemos-vos é no plural, que interessante, porque o Paulo não dizia isso que ele iria dizer adiante sozinho. Quando ele diz dizemos-vos é porque tanto ele como os outros pastores ou apóstolos contemporâneos também tinham essa mesma linha de entendimento e raciocínio. Por isso ele diz, dizemos-vos no plural, Paulo e muitos irmãos, isto. Isto o quê? Este assunto específico. Pela palavra do Senhor. E o Senhor nós sabemos que é Jesus, né? 2 pontos. Que nós, membros do corpo de Cristo, né? Todo o corpo de Cristo. Nós, os que, lembra do os que? Grava aí, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, primeira ocorrência, vinda do Senhor. De maneira nenhuma precederemos os que, de novo, os que dormem em Cristo, ou seja, os salvos. Por quê? O mesmo Senhor descerá dos céus, vinda de Jesus. Porque ele está lá nos céus e ele virá. Então ele vai descer, é a vinda de Jesus. Virá, voltará. Como? Com grande alarido. Barulho, né? Não secretamente. E a trombeta, também barulho, não silenciosamente, de Deus. E os mortos, em Cristo, né, os que dormem, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que. De novo, os que. Por que o Paulo faz questão de falar os que? Porque tanto os que dormem quanto os que estão existindo sobre a terra são parte do mesmo pessoal. Então, os que dormem, eu não quero que você se entristeça como o mundo, como não tem esperança, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Jesus vai trazer com ele os que dormem. Ou seja, nós e eles e nós estamos interligados. A única diferença é que nós estamos vivos e eles estão dormindo. Mas em última instância, todo mundo vai ser transformado junto. Todo mundo vai ser transformado junto. E vamos ser um só, como sempre fomos. A diferença é apenas temporal. Que eles estão dormindo e nós estamos aqui. A única diferença é essa. Mas todos nós estamos na vida eterna. Esperando somente esse momento da transformação. Que será um evento só e todos juntos. E nós não vamos preceder a eles. Amém?
Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, virá, né? Voltará, com grande alarido, alarido é barulho, e a trombeta também é barulho, de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque nós não vamos preceder os que dormem, né? Depois nós, os crentes que estiverem vivos, seremos arrebatados. Aí sim aparece a palavra arrebatados, dentro desse contexto, da volta de Jesus, da trombeta e do alarido, né? E pós ressurreição dos que dormiram, porque nós não precederemos os que dormem. Então só aí é que essa palavra arrebatados aparece. E arrebatados é apenas a forma de levar, reunir, arrancar os que estiverem vivos. Só isso, tá bom? E nós, os que, membros do corpo que estivermos vivos, seremos arrebatados, que é a forma de levar, reunir, arrancar, juntamente, não separados, porque é um corpo só, com eles. Eles quem? Os que dormem, morreram em Cristo. Entre as nuvens, para o encontro. Esse encontro é reunião também, né? Encontro e reunião é a mesma coisa, né? Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos, plural, tanto os que dormiram em Cristo quanto os que estiverem vivos, para sempre. Para sempre. É milênio, é depois de milênio, aí acabou. Estaremos para sempre com o Senhor. Em qualquer lugar. Se ele estiver na terra, estaremos com ele. No milênio. Se estiver no paraíso, estaremos com ele. Se estiver na Nova Jerusalém, estaremos com ele. Porque estaremos para sempre com o Senhor após esse dia em que ele vem nas nuvens. Arrebata os que estiverem vivos. Primeiro ele ressuscita os mortos nele e depois arranca. Arrebatar é só arrancar, né? Da terra para a reunião, todos juntos com ele. Para a transformação do corpo, e assim nós estaremos, tanto os que morreram quanto os que estiverem vivos, que agora vai ser uma coisa só, já não tem mais diferença, estaremos para sempre com o Senhor, tá bom? Consolai uns aos outros, unidade, união, não individualmente, né? Nunca individual. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, eu estou emendando os versículos, tá, irmãos? Estou fazendo uma carta só, de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, tá bom? Irmãos, quanto aos tempos e às épocas em que tudo isso acontecerá, né? Não há necessidade que eu vos escreva. Ou seja, porque os tessalonicenses já estavam cientes. Por isso Paulo disse, não é nem necessário que eu escreva, mas eu vou escrever porque o Espírito Santo me mandou, né? Obviamente. Porque não há necessidade. Porque vocês estão plenamente inteirados, cientes, sabendo que o dia do Senhor, tá vendo? O dia do Senhor. Então nós entendemos que esse dia do Senhor é o dia em que ele vem nas nuvens, baseado em todo o contexto. É um assunto só, a volta de Jesus, tá bom? Foi feita uma junção, não esqueçamos disso, tá? Então ele fala, mas quanto aos tempos e às épocas, diz que eu acabei de falar, não há necessidade que eu escreva. Porque vocês estão plenamente inteirados, cientes ou sabendo que o dia do Senhor, e esse dia não pode ser outro senão esse dia em que Jesus vem dos céus, virá como um ladrão à noite. Pois quando quem disser, o povo de Deus ou o mundo? O mundo, né? Quando disserem paz e segurança, então para eles, né? Não para nós, sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher que está grávida, e de modo nenhum, eles vão tentar escapar, né? Pelos bunkers e tal, mas de modo nenhum escaparão. E o interessante é que o Paulo usa essas duas expressões, virá como um ladrão à noite e dores de parto. Quem usou essas expressões primeiramente foi Cristo. Virá como um ladrão, dores de parto. Jesus falou essas expressões. Por isso o apóstolo Paulo disse aqui em cima, dizemos-vos, não somente o Paulo, mas todos os pastores e contemporâneos a ele, dizemos-vos esse assunto específico, a volta do Senhor, pela palavra do Senhor, porque Jesus foi quem falou desse assunto. E o apóstolo Paulo, obviamente, extraiu do que Jesus disse, não só Paulo, mas todos os contemporâneos a ele. Senão o apóstolo Paulo diria assim, ó, eu digo isso pela palavra do Senhor. Aí nós entenderíamos que o Paulo estava dizendo uma interpretação particular, ou que ele deveria ter recebido uma revelação
particular, mas não é o caso. Ele disse, dizemos-vos isto, dando a entender, claro, que não somente ele, mas seus contemporâneos também diziam e pensavam da mesma forma, tá bom? Então, quando eles disserem o mundo paz e segurança, então sobrevirá para eles repetindo destruição, como as dores de parto à mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão, tá bom? Nós viramos aqui a página. Nesse acoplamento, não sei se essa palavra existe, nessa junção da primeira e da segunda Tessalonicenses no assunto volta de Jesus, tá? Mas vocês, irmãos, ou seja, vocês não estão em trevas. Ou seja, os crentes desses tempos e épocas que estiverem sobre a terra não estão em trevas, para que este dia, que dia? O dia que Jesus virá e para eles será repetindo destruição, mas para nós não, porque nós não estamos nas trevas, é o que ele está dizendo. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, quando Jesus volta ou vem nas nuvens, os apanhe de surpresa como ladrão. Vocês são filhos da luz e do dia, não da noite nem das trevas, porque vai ser surpresa para eles, porque eles estão em trevas, né? A luz surpreende as trevas, né? E nós não seremos surpreendidos, né? Porque a luz não surpreende a luz, porque Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós somos a luz do mundo porque Jesus é a luz do universo e ele nos ilumina, né? Então a luz nunca surpreende a luz surpreende sempre as trevas, tá bom? E nós não estamos em trevas, para que esse dia nos apanhe de surpresa, tá bom? Não durmamos como os demais, o mundo, né? Pelo contrário, vigiemos e permanecemos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. E essa salvação está incluído ressurreição e transformação, né? Porque é o processo da salvação. Ressurreição dos que dormiram primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados juntamente com eles, porque nós não precederemos os que dormem. Então essa salvação está inclusa a ressurreição e a transformação, para habitar na eternidade. A necessidade de acontecer essa transformação, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a incorrupção herdar nem a corrupção herdar a incorrupção, tá bom? Porque Deus não nos destinou para a ira. Não, porque a ira de Deus, lá em Romanos 1 diz, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela mentira. O povo de Deus não faz isso. O povo de Deus acolheu a verdade, que é uma pessoa, que é Cristo, né? Então, a ira de Deus não é jamais sobre nós. A ira de Deus é sobre os que detêm a verdade pela mentira, né? E os que praticam impiedade e injustiça. Não é o caso da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, plural, né? Membros do corpo, tanto os que dormem quanto os que estiverem vivos. Ele morreu por nós, para que vivamos em união com Ele. Veja bem, mesmo assunto agora na segunda carta aos Tessalonicenses, que é a continuação, tá bom? Que é a volta de Jesus, barra a vinda de Jesus, para buscar ou barra arrebatar, é apenas o modo, né? Reunir o seu povo, ou seu corpo, tá bom? Segundo aos Tessalonicenses, agora juntando também. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda, barra volta do Senhor Jesus, e pela nossa, tanto dos mortos quanto dos vivos, reunião com Ele, né? A volta e a reunião são um único evento de acordo com todo o contexto das duas cartas, tá? A volta e reunião, tanto dos mortos que vão ressuscitar para essa reunião, quanto os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados juntos para essa mesma reunião. Então, por isso que ele fala, rogamos pela vinda do Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Ele não separa os eventos, tá bom?
que não se movam. Essa palavra se movam ou demovais é saleu no grego. Mover, agitar a mente, se perturbar. Seja por espírito, por palavra ou carta, como se procedesse de nós, novamente plural. Por que se procedesse, como se essa carta procedesse de nós? Porque não só o Paulo, como eu disse aí no começo, não só o Paulo, mas todos os outros pastores contemporâneos tinham o mesmo entendimento sobre a volta de Jesus. Por isso ele diz, não se perturbe que seja por carta, por espírito ou alguma carta que viesse supostamente de nós. Supondo que o dia do Senhor, ou barra vinda, que nós vimos que esse dia é o dia em que ele vem nas nuvens, né, de acordo com todo o contexto, estivesse perto. Não se perturba porque esse dia não está perto. Ninguém, de nenhum modo vos engane. Pois aquele dia, esse dia nós estamos vendo que é o dia em que ele vem com alarido, a trombeta, para ressuscitar os que dormem nele e arrebatar os que estiverem, naquele momento em que ele volta, estiverem vivos, e transformar ambos juntamente, não separados, tá? Porque um não precede o outro. Que ninguém de nenhum modo vos engane, porque aquele dia, a volta vinda, é o contexto de todo o assunto até agora, né? Não virá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, esse dia não acontece com essa condição. Tem uma condição para esse dia não acontecer. É necessário, antes dele voltar, que venha primeiro a apostasia, a apostasia singular, e se manifeste o homem da iniquidade. Ou seja, o homem da iniquidade não pode se manifestar antes da apostasia. Tá bom? Jesus não vem antes da apostasia, e o anticristo também não pode se manifestar antes da apostasia. Tá bom? É o que o texto está dizendo. Aquele dia não vem sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, porque o homem da iniquidade depende da apostasia. Né? O rato depende da sujeira generalizada para poder se manifestar, tá bom? Se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, né? Observe o atrelamento entre dois pontos, a apostasia e a manifestação. A manifestação depende da apostasia. Então ela impede a manifestação por lógica. Observe o atrelamento entre a apostasia e a manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo depende da apostasia, porque sem a apostasia ele não pode se manifestar. É o raciocínio lógico, tá bom? Então, por consequência, a apostasia impede a manifestação. Ok? Ele, o anticristo, se opõe e se coloca acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Por isso a imagem da besta deverá ser adorada. Tá bom? Se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais de que eu costumava dizer estas coisas, este assunto, enquanto estava com vocês? Enquanto eu estava com vocês, eu falava sobre esse assunto. Quando? Na 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 18, e na 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do 1 ao 11. Paulo falava sobre isso, nós acabamos de ler. Tudo isso que ele disse. Não vos lembrai de que eu costumava dizer sobre este assunto, quando estava convosco? Esse assunto ele falou no capítulo 4 e no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. 2 anos antes de escrever a 2 Tessalonicenses. Tá bom? E agora, aí ele fala, não vos lembrais que eu costumava falar sobre isso? E agora a partir de quando? A partir de terem tomado nota, consciência das informações necessárias. É o que ele diz. E agora, a partir do momento em que eu, na 1 Tessalonicenses e agora na 2, estou explicando a dinâmica dos acontecimentos pela palavra do Senhor, agora vocês sabem, não é mais um mistério, o que o detém. Vocês sabem que o que impede a manifestação do anticristo é a apostasia, porque eu acabei de falar para vocês, sem a qual é impossível
que seja manifesto, baseado no contexto, correto? Então vocês sabem o que o detém. Sabem que o obstáculo que retém a manifestação do anticristo é a apostasia. Para que ele, o anticristo, seja revelado somente no momento oportuno, ou seja, há um período da história específico para que ele se manifeste, sem o qual é impossível que ele seja revelado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tá bom? Porque o mistério da iniquidade já está operando, já está em andamento, porque é um processo, né? E há somente um obstáculo, claro, né? Que agora o retém. E esse obstáculo é a apostasia, nós vimos aí, pelo contexto. Até que seja afastado do meio, ou seja, esse obstáculo precisa ser tirado para que o anticristo se manifeste. E esse obstáculo é a apostasia, sem a qual ele não pode vir. Amém, meu irmão? Até que seja afastado do meio, um obstáculo que o impede de ser manifesto. E não pode ser o Espírito Santo, meus irmãos, tendo em vista que, em nenhum momento até agora, em 33 versículos, Paulo cita. Até agora, ainda não deu os 33 versículos, porque tem uns aqui para baixo. Mas até agora, 20 e poucos versículos, o apóstolo Paulo não citou o Espírito Santo. Então, não podemos trazer o Espírito Santo para esse assunto, tendo em vista que o Paulo não cita o Espírito Santo, né? Então, há somente o obstáculo que o detém, e o Paulo diz que o anticristo não pode vir sem que antes venha a apostasia. Não pode ser o Espírito Santo, tendo em vista que em nenhum momento Paulo citou o Espírito Santo até agora, né? E então, só então, após a apostasia, claro, será revelado o iníquo. Aí sim ele é manifesto. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Olha que interessante, né? Com o sopro de sua boca. O mesmo sopro que fez Adão, alma vivente, lá no Gênesis. Soprou em suas narinas, né? Jesus soprou na narina do Adão. O mesmo sopro que Jesus deu aos discípulos, o Espírito Santo, lá em João 20 e 22, né? Esse mesmo sopro vai destruir o anticristo pela gloriosa manifestação da sua vinda ou volta. Amarrando o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se mova do seu pensamento, seja por espírito, por palavra ou por carta, como se viesse de nós, ou seja, minha, Paulo e dos outros pastores contemporâneos. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Então, o homem da iniquidade se manifesta, aí num dia e hora que ninguém sabe quando o anticristo estiver operando, Jesus vem e com o sopro de sua boca, o mesmo sopro que soprou nas narinas de Adão no Gênesis, e soprou o Espírito Santo nos irmãos lá em João 20, 22, o mesmo sopro, Jesus vai aniquilar o anticristo pela gloriosa manifestação da sua vinda. Tá bem? Então, meus irmãos, leiamos essas duas cartas como se fora uma. Fazer esse exercício. Vamos ler essas duas cartas do apóstolo Paulo, falando desse assunto específico, como se fosse uma só. Para a gente amarrar as duas e fazer um bloco só. E tiremos as nossas conclusões. Segundo o Espírito Santo, que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia Sagrada, foi o Espírito Santo que inspirou todos eles, né? Mais de 40 autores atemporais, anacrônicos. Muitos deles nem se viram, mas o Espírito Santo inspirou a todos eles a construir um enredo só e os assuntos se batem. Sem a gente forçar nada, só contextualizando, né? Segundo o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo não vem ou volta, né? Antes do anticristo se manifestar. Tendo em vista que a derrota do anticristo dar-se-á pelo glorioso retorno de Jesus. Então Jesus vem para aniquilar o anticristo. Então Jesus não vem enquanto não tiver anticristo operando. É por isso que Cristo não voltou até hoje. Eu sei que é difícil para alguns, mas não importa, meus irmãos.
Os dias passando, os irmãos vão entender isso, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Com os dias passando e Jesus não voltando, os irmãos vão entender isso. Por isso Jesus não voltou até agora. Porque não tem um anticristo ainda operando. A volta de Jesus é para aniquilar o anticristo, segundo o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia Sagrada, Jesus não vem, volta, antes do anticristo se manifestar. Tendo em vista que a derrota do anticristo dá-se-á pelo retorno do Senhor Jesus. Neste período da história. Porém, em um dia e hora não é período, mas dentro do período, dia e hora não é período. Dia e hora é dentro de um período. Que ninguém sabe, assim como do mesmo jeito que Jesus disse. Ele disse o período, vai haver guerra, rumor de guerra, vai se manifestar o abominável da desolação e tal, não sei o que, vocês vão ser perseguidos e tal, né? Mas, aí ele fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe, ou seja, o período eu falei, mas o dia e a hora exato em que eu venho nas nuvens para aniquilar o abominável da desolação, ninguém sabe. Só isso, irmãos. Então, quando se diz o dia e hora ninguém sabe, não significa que Jesus volta agora. Olha, pode ser hoje. Não pode ser hoje, meus irmãos. Segundo a Escritura Sagrada, Jesus vem para aniquilar o anticristo. E Jesus vem essa última vez. Jesus não vem, leva alguém e depois vem de novo. Entendeu? Então seriam mais duas vindas, meus irmãos. Não. Jesus vem essa última vez. É a volta de Jesus. Não é as voltas de Jesus. Não dá para separar o dia em que ele vem. Não dá para separar o dia que ele vem com o dia do Senhor. Dia de trevas, dia de pranto e choro, mas isso está no Antigo Testamento. Aquele dia será um dia de trevas, dia de dores, dia de angústia e tal, mas não é para nós. Porque o apóstolo Paulo diz que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Vai ser surpresa para quem anda nas trevas. Glórias a Deus. E aí alguém pode dizer, mas se a volta de Jesus é só depois do anticristo, então não tem... a gente vai saber quando Jesus vem. Não vamos saber quando Jesus vem. Porque o dia e hora ninguém sabe. O anticristo está operando. O anticristo está perseguindo, está impondo o abominável da desolação, está mandando fazer imagem para ser adorado, está cercando todo mundo com a alta tecnologia, está mapeando o planeta todo, está cercando tudo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Um dia e hora que ninguém sabe, Jesus vem e acaba com tudo isso. Simples assim. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? E aí eu reforço aqui para a gente finalizar, para não ficar longo. Ao todo, uma síntese dessas duas cartas aqui juntas, né? Ao todo foram 33 versículos. Em nenhum momento Paulo faz menção ao Espírito Santo. Em nenhum momento. Então não é o Espírito Santo que detém o anticristo. O que detém o anticristo é o terreno não está preparado para a sua manifestação, que é a apostasia. O rato só vem quando o terreno está todo sujo. Tá? Só a igreja, no meio de tudo isso daí, perseverando. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Porque o mundo está em trevas e as trevas vão se aumentar gradativamente, muitíssimo, muitíssimo mais, como fora nos dias de Noé, tá bom? Ao todo foram 33 versículos. Em nenhum momento Paulo faz menção ao Espírito Santo. Vinda / volta de Jesus, 4 vezes citado. Dia do Senhor, 4 vezes. Mesmo número do dia da vinda e volta de Jesus, dando a entender que esse dia do Senhor e a volta e a vinda é a mesma coisa. Arrebatados, aparece uma vez só. E nunca separado desse dia que Jesus veio. Reunião com ele, 4 vezes também. Ou seja, reunião com ele, 4 vezes, volta de Jesus 4 vezes e dia do Senhor 4 vezes. Dando a entender que é um evento só. E arrebatados uma vez, porque arrebatado é apenas o modo com o qual os que estiverem vivos serão tirados daqui para transformação
não precedendo os que morreram primeiro. Os que morreram primeiro ressuscitarão primeiro. Depois nós, membros do corpo, né? Porque o dia de amanhã não nos pertence, né? Então, se eu morrer hoje, eu vou fazer parte dos que dormem. Mas não faz diferença, porque nós estamos em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Então, no dia que Jesus vem, os que morreram em Cristo vão ressuscitar para ser transformados. E os que estiverem vivos vão ser arrancados para ser transformados. Porque para ficar para sempre com Jesus é necessário herdar um corpo de glória. Só isso, irmãos. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá bom? E que vocês não se demovam do vosso entendimento, seja por palavra, por epístola ou por carta, como se viesse dos apóstolos. Porque não será assim a volta de Jesus sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade e o filho da perdição. Tá? Tá muito perto dele se manifestar, tá, irmãos? Há plataformas a serem levantadas, mas o mundo que está em trevas, né? E a igreja está fazendo parte desse mundo e vai fazer, porque nós estamos aqui para pregar, né? Para que essas pessoas saiam das trevas e sejam transportadas por Jesus para o reino do seu Filho amado, como ele fez conosco, né? Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que há plataformas a serem levantadas para a manifestação do anticristo. E todas essas plataformas, escândalos, né? Escândalos com pessoas que se passaram por crentes, né? Tudo isso vai gerar uma apostasia, um abandono da fé, um afastamento da fé, de muitos que estavam na fé se afastarão, e muitos que não estão na fé serão afastados mais para longe ainda de vir. Há duas maneiras de se afastar. Eu posso me afastar de um lugar, eu estar num lugar e me afastar daquele lugar, ou eu posso não estar naquele lugar e me afastar mais para longe de vir para próximo daquele lugar. Há duas formas de afastamento, tá bom? Só até aqui para não ficar longo, e que o Senhor Jesus abençoe mais uma vez em nome de Jesus, tá bom? Um abraço grande.